cuidados da nossa igreja, da Igreja Batista Expandindo o Reino, ao Projeto ID, pastor todos os irmãos, as vossas igrejas. Que momento agradável. Uma coisa que muito me alegra estar aqui nessa madrugada, é porque nós observamos que nós não estamos sozinhos. Tem mais pessoas orando, tem mais pessoas jejuando, tem mais pessoas trabalhando, tem mais pessoas fazendo a obra de Deus. Que é muito triste quando você está numa caminhada e parece que já não tem mais ninguém, tem só você. Elias se sentiu assim, e de repente ele descobriu que havia 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Nós não estamos sozinhos, amém? Amém. E eu quero parabenizar o ID pelo grande trabalho, pelas igrejas que têm liberado os irmãos com as suas lideranças para fazer parte desse grande projeto. Que bênção! Eu fico muito feliz em nome de Jesus. Mas quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia Sagrada na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Quantos acharam a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2? Diga amém. Amém. Quem não achou, diga eu estou indo. Vamos nos colocar de pé por gentileza, em nome do Senhor Jesus, e vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com o regulamento. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Pensa bem sobre o que estou afirmando, pois o Senhor te fará compreender tudo. Recorda-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está algemada. Por esse motivo suporto todas as aflições, por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com Ele, da mesma forma com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, igualmente reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Mas se somos infiéis, Ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Amém? Poder acertar, meus irmãos. Queridos de Deus,
mediante a leitura que acabamos de fazer, eu quero trazer uma palavra com o seguinte tema: precisamos dar continuidade. Precisamos dar continuidade. O apóstolo Paulo está preso em Roma, e a grande preocupação dele, preso, podendo ser morto a qualquer momento, e é o que aconteceu. Momento depois ele foi decapitado, arrancaram a sua cabeça. Mas a grande preocupação dele naquela prisão não era com a sua morte, não era com o momento que ele sairia dessa terra, porque sair da terra para ele era um lucro, era um ganho, era uma vitória. A morte para Paulo era almejada, era desejada, ele era motivado a morrer. A coisa que ele mais queria era morrer. Só uma coisa competia com a vontade de partir dessa terra. Só uma coisa fazia que a vontade de partir daqui desse a ele o desejo de continuar aqui. Era a pregação do Evangelho. Aleluia. Era levar a mensagem às pessoas. Aleluia. E a grande preocupação dele é que ele sabe que a jornada acabou para ele. Ele não vai continuar. Ele não vai mais estar aqui. E a preocupação dele é: quem vai continuar o que eu estou fazendo? Quem vai fazer o que eu fazia? Quem vai dar a vida como eu dava? Quem vai se preocupar com as nações, com os povos não alcançados, com os rejeitados? Quem vai abrir mão da sua vida e da possibilidade de construir uma família, de se estabelecer, de ser um grande doutor universitário daquele tempo da faculdade de Jerusalém, sendo ele mestre, conhecedor, falando mais de 4 idiomas: hebraico, aramaico, latim, grego, conhecendo toda a teologia das tradições do Antigo Testamento, conhecendo as filosofias clássicas como as antigas. Um homem que poderia ter tudo e decidiu não ter nada aqui para ter tudo na eternidade. Porque para ele a grande riqueza é a eternidade. E a preocupação dele é quem teria a mesma disposição que ele. Quem teria o mesmo compromisso com a palavra que ele tinha. Quem teria a mesma fidelidade a Deus e o menor zelo com a sua própria vida, para se preocupar com a vida de Deus através da pregação do Evangelho e o que essa pregação poderia fazer na vida de muita gente. A grande preocupação do apóstolo Paulo é quem viria depois dele. O que aconteceria com a igreja depois que ele não mais estivesse aqui? O que aconteceria com a obra missionária, com a missão? Porque as Escrituras, irmãos, e o nosso Deus sempre trabalhou com sucessores. Só que toda vez que não havia um sucessor, viveu-se uma escuridão. Deus contava com Adão, mas Adão caiu. Restava agora Caim e Abel. Abel faz a diferença, mas morre. E passa-se anos. Não é 5, 6, 10, 20, 50, 100. Passa-se anos para surgir 7. Para vir menos. Para o nome do Senhor ser invocado de novo. E de Abel a Enos tem um espaço muito grande de escuridão. Só que depois de Enos, passa vários homens, vários anos, até surgir um homem Enoque que anda com Deus. E Deus o toma para si. Mas quem fica no lugar de Enoque?
Passa-se anos de novo, não 50 anos, nem 100 anos, é anos de verdade, até surgir Noé, que Deus entrega uma missão para ele, e Noé persevera nessa missão, 100 anos, para cumprir um propósito só. Era Noé e mais de 2 milhões de habitantes, e ninguém dava ouvido no que ele falava. Ele estava sozinho por 100 anos, sendo desprezado por mais de 2 milhões de habitantes. Você já pensou? Fazendo algo que nunca existiu no seu tempo. Ninguém nunca viu barco, ninguém nunca viu uma canoa, ninguém nunca viu chuva, ninguém ia para o mar pescar ainda. Você imaginou isso? E vem Noé para o barco, quando o barco não existia, e ele faz uma grande arca. Só que passa 350 anos depois do dilúvio. Vieram os filhos de Noé, e nenhum dos filhos de Noé deu continuidade do que Noé fez. E passa anos e anos de novo, até Deus chamar Abraão da terra de Ur dos Caldeus, para dar sequência. E Deus chama Abraão, e de Abraão dá sucessão a Isaac, Isaac a Jacó. Depois de Jacó vai passar 400 anos, porque Deus vai levantar José, José morre, e acabou a sucessão por 400 anos, até aparecer Moisés. Durante 400 anos o povo chorou, o povo gemeu, o povo sofreu, e viveu escuridão, porque não tinha quem usar. Apareceu Moisés, e Deus chama Moisés, e começa uma história com Moisés. De Moisés vem Josué, mas depois que Josué morre, não tem sucessor, e aquela geração de juízes não conheceu nem Josué, nem o que Josué fez, e é por isso que está todo mundo dividido e perdido, até que Deus vai levantar Gideão, Jefté, Débora, Sansão, de maneira disfarçada, mas a maioria deles vacila. Faltava um líder igual a Moisés, igual a Josué, e Deus então começa com o rei. Só que o primeiro rei dá mole, Saul, e Deus chama Davi. Igual Davi, ele dá sucessão com seu filho Salomão, mas depois de Salomão é decadência atrás de decadência, e salpicadamente tem um que vai bem, mas acaba mal, e assim sucessivamente. E Deus começa uma grande obra com os profetas, e aí vem Isaías, vem Jeremias, de Jeremias vem Daniel, que Daniel está lendo Jeremias, vem Ezequiel, e começa a vir Malaquias, e uma série de sucessões, Aleluia, glória a Deus. Mas quando ela acaba com Esdras e Neemias, é mais 400 anos de sofrimento, de escuridão, de treva, porque não tinha gente para fazer a diferença, até que Deus chama João Batista, e João Batista vira sucessor dos profetas, para preparar o caminho para Jesus. Só que João Batista não dura pouco, não durou nada, e aí entra Jesus, com aquela promessa, aquela mensagem de João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua. Meu Deus. Jesus chama 12, além dos 70 e as mulheres, mas Jesus sobe, e quando ele sobe tinha mais
pessoas. E ele deixou 11, mais as mulheres, e mais de 500 pessoas para dar continuidade. Só que ninguém queria sair do lugar. Meu Deus. Ninguém queria se movimentar. Aleluia. É igual a igreja brasileira, só queria ficar trancada. Só queria louvar. Só queria adorar. Enchendo a barriga. E o Senhor então começa a buscar alguém para movimentar. Ele traz a perseguição e ele espalha a marca. E vem Paulo. Mas quando Paulo surge, e Paulo vive, e nesse momento aqui, já não tem mais Tadeu, já não tem mais Pedro, já não tem mais Tiago, só resta João, e Paulo vai morrer agora. Os homens que viram Jesus, os homens que estavam espalhando a mensagem para todos os lugares, já não estavam mais vivos, a grande maioria, e o penúltimo estava indo embora agora, e a preocupação dele é quem vai continuar. E ele percebe que para a coisa continuar, ela não pode ser de qualquer maneira. E esse foi o grande problema, porque Deus sempre, nunca contou com muita gente, mas sempre contou com pessoas que queriam fazer a coisa certa. Então olha o conselho que Paulo dá. Sabe, entretanto, versículo 1, diz: nos últimos dias sobrevirão tempos, aliás, perdão, que pulou a página. Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados a fim de que possam igualmente discipular a outros. O que é que Paulo está dizendo? Que o Evangelho, que a vida cristã, que o ministério, ele não se inventa, ele não se cria, ele não é uma visão pessoal, ele não é uma visão particular, ele não é uma opinião de uma pessoa, ele não é uma crença de uma denominação, ele não é uma ideia religiosa de alguém, ele não é uma revelação que alguém teve, não é um arrebatamento que alguém sofreu, não é um sonho misterioso que ele viu. O Evangelho, a vida cristã, o ministério, ele é aprendido. Nós não podemos inventar, nós temos que repetir. Então Paulo diz: o que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Eu só consigo dar continuidade se eu tiver esses 3 elementos. Primeiro, se eu aprendi como era de verdade. Se você aprendeu como era de verdade, olha, você ouviu de mim, disse Paulo, foi de mim que você ouviu, porque Paulo é apóstolo, Paulo é canônico, Paulo é testemunha ocular pós-ressurreição, Paulo é o maior missionário do Novo Testamento, Paulo é o maior escritor do Novo Testamento, Paulo é o doutrinador da igreja do Novo Testamento. Todos os apóstolos foram usados por Deus, mas quando Deus quis
missionário, Deus usou Paulo para ensinar para a igreja como isso tem que ser. Então Paulo começa a ser a referência nos seus escritos canônicos para a igreja, como isso tem que ser, irmãos. Então eu preciso aprender como era. Aleluia. E depois que eu aprendi como era, eu tenho que buscar pessoas fiéis. Gente fiel. Gente fiel, gente que não vacila, gente que não varia, gente que não balança, gente que tem história, tem passado, tem presente para ter futuro. Não pode ser pessoas que pensam de um jeito agora e pensam de outro jeito amanhã. Pessoas que não têm maturidade, são levadas por qualquer movimento ou vento de doutrina. Gente que é influenciado por qualquer tipo de filosofia contemporânea, ou achismo, ou invenções, ou criatividades, ou modismos, mas pessoas que têm uma identidade, é fiel. E aquele que é fiel, ele não precisa de momento para ser fiel. Ele é fiel e ponto, acabou. Ele é fiel numa vida boa, ele é fiel numa vida ruim, ele é fiel na bênção, ele é fiel na prova, ele é fiel com saúde, ele é fiel sem saúde, ele é fiel com dinheiro, sem dinheiro, empregado, desempregado, sozinho, casado, ele é simplesmente fiel. O critério não é só saber aquilo que é certo, mas aquele que vai receber o que é certo para dar a outra pessoa, ele precisa ser fiel. Ele precisa ter estabilidade, porque a fidelidade é isso, é convicção. O que é fidelidade? É convicção. Você tem estabilidade naquilo ali. Não pode soprar vento, tempestade, furacão, movimento, seja o que for, mas você vai estar ali, ó. Depois que o vento passar, você vai se levantar igual uma palmeira para a glória de Deus, para mostrar que o Senhor é na sua vida. A fidelidade, ela usa a fé. Então a fé não precisa nem de experiência, nem de visão. Fidelidade é baseada em fé. Não precisa nem de experiência, nem de visão, porque a fé não pode depender de nada. A hora que a fé depender de alguma coisa, não é mais fé. A fé, você tem que crer no invisível. Você tem que ter a convicção daquilo que não se vê. Então, se você não vê, você não toca, você não sente, você não mexe, porque é fé. Fé não depende de sentimento. Fé depende unicamente de esperança, de convicção, de certeza que pode tudo ruir, pode tudo cair, pode todo mundo estar contra mim, como aconteceu com Noé, mas o Senhor falou, o Senhor disse, então vai ser do jeito que Deus falou, vai ser do jeito que o Senhor disse, vai acontecer como a palavra nos ensina. Bendito seja o nome do Senhor. Nós somos pessoas, irmãos, infelizmente, e esse foi o grande problema, porque Paulo sabia, a igreja teve fé até o século IV, mas depois do século IV foi 1000 anos de escuridão, 1000 anos de tempo fechado, 1000 anos sem vida consagrada, sem orações bíblicas, sem pregação bíblica, sem evangelização, sem obra missionária, sem comunhão, sem santidade, sem compromisso. 1000 anos de idolatria, 1000 anos de prostituição, 1000 anos de política na igreja, 1000 anos de contaminação, de corrupção, 1000 anos de esfriamento, de indiferença, 1000 anos que a Bíblia não fazia parte do público, porque nem público tinha mais. O que era público virou altar, que a gente fala até hoje, chamamos isso de altar, quando isso aqui na verdade é uma tribuna. Quem deu o nome de altar a isso aqui foram os mesmos que se desviaram no século V, que foi a igreja a partir
partir do Império Romano, e no século VII a Igreja Católica Apostólica Romana, eles chamavam isso de altar, ó, mas isso aqui é tribuna, e eles pegaram isso aqui, que é o púlpito, aonde era ensinada a palavra de Deus, e botaram lá atrás, ó, no cantinho, e o altar passou a ser o centro com o cerimonial católico, com a Eucaristia, que nós chamamos de ceia do Senhor, com o padre rezando a missa em latim, e o povo ficou sem Bíblia, sem doutrina, sem palavra, sem conselho de Deus, sem orientação de Deus, 1000 anos sem sucessão, só de escuridão, até que Deus começa a despertar uma pessoa. Eu quero que você preste atenção nisso, eu nunca contou com muita gente. Deus tomou uma pessoa. Aleluia. Glória Uma pessoa que queria fazer como era antigamente, ó, como Paulo fazia, como Pedro, como Tiago, como João. Alguém que queria ser fiel e estava disposto a abrir mão da sua vida, pagar o preço que for, mas não queria abrir mão das Escrituras, da palavra. Deus levanta Martinho Lutero. Meu Deus. E Martinho Lutero, ele começa, a primeira coisa que ele faz é que ele tira o altar e ele traz a pregação de novo para o centro da igreja, para o momento mais especial da igreja. É que eu vou te dizer uma coisa: Martinho Lutero, ele sabia de uma coisa muito importante, que o culto tem 2 momentos. O primeiro momento do culto é que quando você ora para Deus. Quando você canta, você não canta para as pessoas. Nunca pense que quando você louva, você está ministrando alguém dentro da igreja. Meu Deus. O dia que o teu coração acreditar que você está ministrando alguém dentro da igreja, tem alguma coisa errada com você. Meu Senhor. Porque você está cantando para as pessoas. Meu Deus. Aleluia. Você está louvando para as pessoas. Glória a Deus. Não se louva para as pessoas. Não se canta para as pessoas. Não se toca para as pessoas. Não se adora para as pessoas. Você só pode cantar a Deus. Glória a Deus. Você só pode adorar a Deus. Glória a Deus. Você só pode tocar a Deus. Porque louvor não é para ninguém. Não é para falar o coração de ninguém, a não ser o coração de Deus. Deus habita em meio aos louvores, para Ele ser adorado. Paulo disse: a Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração, com cantos espirituais. Nós precisamos botar no nosso coração, irmão, que quase todo culto é dedicado a Deus. Só tem um momento do culto, o único momento que Ele visa as pessoas, que é a pregação. Porque a gente não prega para Deus, a gente prega para as pessoas. Porque agora Deus está falando com as pessoas. Porque agora Deus quer ensinar as pessoas. E Paulo vai dizer para Timóteo: é para exortar, é para ensinar, é para corrigir, é para admoestar, é para conduzir as pessoas no caminho certo, para que elas consigam alcançar a salvação no final de tudo. Porque você foi salvo da maldição do pecado, mas você ainda não rompeu nesta terra. Você está aqui e você agora tem que lutar contra o pecado dia a dia. Você tem que lutar contra Satanás dia a dia. Você tem que lutar contra os demônios dia a dia. E você precisa chegar no final dessa batalha vivo. Você tem que chegar no final dessa batalha em comunhão. Você tem que morrer fiel. Você tem que perder a vida fiel. Você tem que partir dessa vida fiel. E só uma coisa vai fazer isso com você: é a palavra de Deus que vai te fazer forte. É a palavra de Deus que vai te fazer vencer. É a palavra de Deus que vai fazer você superar suas crises, seus problemas, suas dificuldades. Porque só a palavra de Deus é fortaleza. Só a palavra de Deus é verdade. Só a palavra de Deus é escudo. Só a palavra de Deus é proteção. Só a palavra de Deus combate Satanás. Só a palavra de Deus bota o demônio para sair. Cura,
Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Lutero trouxe a palavra de volta. Meu Deus, aleluia. Maravilha, Deus. E depois de Lutero, vem João Calvino, vem Eurico Zwinglio, zelando pela palavra, mas alguém quer voltar para trás. Sempre tem alguém que quer viver como a igreja estava vivendo antes. Sabe por quê? Porque a igreja, fora dos padrões do Novo Testamento, ela se preocupa com dinheiro, se preocupa com status, se preocupa com estrutura, mas não se preocupa com o que Deus quer fazer. Não se preocupa com o que Deus quer realizar. Não se preocupa com a missão. E foi exatamente isso que aconteceu. Meu Deus. Depois da morte de Lutero, João Calvino e Eurico Zwinglio, o que restou? Ainda não tinha missão. Os católicos chegaram aqui no Rio de Janeiro primeiro do que os protestantes. A companhia dos jesuítas chegou primeiro aqui. Quase mais de 10 anos depois, vem alguém protestante aqui, com medo, acovardado, amedrontado, e não fazem nada. A obra missionária estava parada há 1.300 anos, sem evangelismo, sem envio missionário. O mundo alcançado era católico, apostólico romano, mergulhado na idolatria e no misticismo. O que não era católico era muçulmano, era hinduísta, era budista, ou era religião tribais. Todos eles mergulhados nas trevas. Mas um homem, olhando de novo para a Escritura, tudo começa na palavra. Diga para o teu irmão, tudo começa na palavra. Diga para ele. Olhando para a Escritura, ele recebeu um grande chamado. William Carey, pai das missões modernas, foi chamado para a Índia. Ele não sabia como era, o que iria acontecer, como seria. Foi enganado pelo seu parceiro, ficou à deriva, sem residência, sem casa, enterrou a sua mulher, enterrou seu filho, passou 6 anos, não ganhou uma alma, mas ele sabia que ele estava fazendo a coisa certa. Quando você enterra um filho no lugar que Deus mandou você ir, quando você perde casa, perde recurso, é traído, é abandonado, numa terra estranha, é proibido pelo governo, a mulher adoece, começa a jogar na sua cara, você fica desesperado. Mas quando você é fiel, você não é fiel por aquilo que acontece com você. Meu Deus. Você é fiel porque você sabe em quem você crê. Como disse Paulo em Efésios 3:20. Pensei em quem tem crido e que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E o William Carey começa a pregar. E daqui a pouco surge uma escola. Daqui a pouco um indiano se converte. Daqui a pouco ele é chamado pelo governo para traduzir um dicionário. Daqui a pouco surge uma escola para meninas. Chega mais missionários sabendo da perseverança dele. Quando ele vê, ele impacta a Índia de uma maneira como ninguém. E pasme, a Índia hoje é o segundo país mais missionário do mundo. Está
na frente do Brasil. Olha só. Porque aquele homem decidiu ir. Aquele homem decidiu sofrer. Aquele homem decidiu perseverar. Continuar essa missão. Só que não é toda hora que tem um William Kelly. E aparece então um outro homem que quer dar continuidade. Sempre pensando, temos que fazer como era antes. E surge Hudson Taylor. E Hudson Taylor vai para a China. Sozinho. Quando se depara com os missionários que já estavam lá, indiferentes americanos, ele diz que precisava ser igual aos chineses, que precisava se vestir igual a eles, levar a mensagem para eles. E ele perseverou dia a dia na dependência, pois ele não tinha ajuda, não tinha sustento, não tinha apoio. Ele entendeu que ele tinha que ir e Deus cuidaria dele. E se hoje a China é um país que tem evangelho, tem igreja, eu quando recebi a minha chamada missionária, eu tinha 19 anos, e eu recebi através de um pastor Lito, que está 40 anos lá na China, pregando em nossa igreja. O Senhor usou a vida dele, e eu, um garotão igual a vocês, eu fui lá na frente. Ah, meu irmão, minha vida mudou depois daquele dia. Aleluia. Minha vida mudou radicalmente depois daquele dia. A continuidade. A continuidade. E aí você vai aprender que para você conseguir isso, você precisa ter, Paulo vai dar algumas referências importantes. Ele usa o exemplo de um soldado que não se parava com as coisas desta vida. Ele usa o exemplo de um atleta, está aí no versículo de número 3, do soldado. E aí a partir do 5, ele usa de um atleta. Do 6, de um lavrador. O que é que um soldado, um atleta, um lavrador, eles têm em comum? Disciplina e continuidade. Eles precisam ter disciplina na vida. E precisam ter continuidade, fazer as mesmas coisas sempre. O lavrador tem que acordar todo dia. Nós temos uma igreja numa área rural, lá em Marubaí, em Cachoeira de Macacu. As pessoas vivem da terra lá. É o trabalho que tem para as pessoas. Então eles se levantam 1h da madrugada para quebrar milho, que é a colheita do milho. Eles se levantam 5 da manhã para colher quiabo. Isso da madrugada até as 11 horas. À tarde, eles têm que arar a terra, que é onde eles colhem, e a colheita acabou, eles têm que preparar o novo plantio. E isso é feito, todo dia. Todo dia, essa mesma rotina, segunda a segunda. Ele não pode se dar o luxo de um dia não colher, porque se ele não colher, apodrece, passa do ponto, e os mercadores não compram, e não pode ser vendido. E como é que paga o trabalho? Tem que colher todo dia, com chuva, com sol, com calor e frio. Tem que arar a terra, tem que limpar a roça. Meu Deus, Disciplina. Glória a Deus. Um atleta, ele tem que treinar. Ele treina a vida toda, fazendo as mesmas coisas todo dia.
para um momento de triunfo. Ó, disciplina e continuidade. Todo dia, um soldado, ele faz as mesmas atividades, sempre. Todo dia. E tem que ter a mesma disciplina, sempre. E é isso que falta em nós. A gente não ora todo dia. A gente não lê todo dia. A gente não se consagra todo dia. A gente não vigia todo dia. A gente não busca Deus todo dia. Não fica ligado todo dia. A gente nem se prepara para o que faz na casa do Senhor. Ensaio é uma luta. Intercessão é uma luta. Evangelismo é uma luta. Não é assim? Agora, festa é uma facilidade. Porque festa não exige preparo. Festa não exige disciplina. Festa não exige continuidade. Agora, a vida com Deus, sim. Glória a Deus. Ministério, sim. Se você não fazer a mesma coisa todo dia. E esse é o grande segredo. A dona Irã Judson, o dia não amanhecia sem ele tivesse de hoje. Todo dia. Aleluia. A vida com Deus tem que ser todo dia. Ah, mas hoje eu me atrasei. Hoje eu estou cansado. Hoje eu não estou bem. Hoje aconteceu isso, aconteceu aquilo. Pode acontecer de tudo, mas é tudo desculpa nossa. Porque um bom soldado não pode se embaraçar, disse Paulo. Um bom soldado não pode se intimidar. Ele não pode se levar pelas condições, ou pelo momento, ou pelas circunstâncias. Não é a circunstância que nos faz. Não é o momento que nos faz. Não é os acontecimentos que nos faz. Somos nós que fazemos as circunstâncias. Somos nós que fazemos os momentos. Somos nós que fazemos. A postura é nossa. E o grande problema da igreja contemporânea aqui no Brasil é que nós estamos jogando tudo no colo de Deus. É Deus que tem que despertar você. É Deus que tem que renovar você. É Deus que tem que restaurar você. É Deus que tem que te levantar para orar. Sabe por que a igreja não para de pecar? Porque eles estão pedindo a Deus para libertar eles do pecado. Meu irmão, Deus não liberta as pessoas do pecado. Deus perdoa o pecado. A libertação do pecado é responsabilidade sua, minha. Ele já deu a condição para você dizer não ao pecado. Ele já disse, Tiago 1,14, nós somos tentados e engodados pelas nossas próprias consciências. Romanos 6,14, o pecado não reina sobre nós. 10,13, nós não somos tentados, de 1 Coríntios 10,13, nós não somos tentados além do que nós podemos suportar. Ele te deu o Espírito Santo, Ele te deu o sangue de Jesus, Ele te deu a Escritura. Agora você tem que dizer não, eu não quero, eu não vou, eu não faço, chega, acabou, agora a minha vida é de Deus, eu sou separado para Deus, eu vivo para Deus. Enquanto a gente ficar nessa tal que eu vai jejuar, você vai jejuar a vida toda e vai continuar na fornicação, no adultério, na prostituição, nos vícios, na bebedice, cheirando cocaína, fumando maconha, traficando. Você vai viver assim, ó, igual uma gangorra que vai e vem. Meu irmão, se você quer ficar firme, você tem que trazer para você a responsabilidade. Olha, e não é o diabo que faz isso com você não, porque Paulo disse que é você mesmo, você é tentado por você é seduzido por você, é você que faz você cair, é você que faz você tombar, é você que faz você mesmo se entregar ao diabo e a Satanás. Paulo já tinha dado uma palavra de ordem em Efésios 4, não deixe lugar ao
desperta o que dorme. Quem tem que despertar é você. Levanta de dentro dos mortos. Quem tem que se levantar é você, sou eu. Somos nós que temos que nos levantar. E Cristo te iluminará. Quando você decidir servir a Ele, quando você decidir adorar Ele, andar na presença dEle, fazer a vontade dEle, aí Ele entra na sua vida, aí Ele preserva a sua vida, aí Ele sustenta a sua vida, aí você vai romper as dificuldades, você vai romper a tentação, a sedução, você vai vencer os seus sentimentos, os seus impulsos, porque você não pode acreditar que o pecado é mais forte do que você, que não é. Não é. Não vem com essa que a carne é fraca. Sabe qual é o problema das pessoas? É que ela não entende o momento bíblico. Quando Jesus disse isso, ninguém tinha o Espírito Santo, não existia igreja, não existia nem gente salva ainda. Mas depois que Ele deu o Espírito Santo, porque a igreja só existe gente salva de verdade com o Evangelho, com o sangue de Jesus, com o sacrifício de Jesus, só começa a partir da ressurreição. Quando Jesus ressuscita, aparece no meio dos seus discípulos sobre as portas trancadas e diz: receberam o Espírito Santo. Naquele momento eles experimentam o Espírito e a salvação, porque não tem salvação fora do Espírito. O Espírito é quem garante a minha e a sua salvação. Disse Paulo em Efésios 4:30: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual é o penhor da vossa salvação. É Ele que garante você, é Ele que sustenta você. Mas depois que o Espírito Santo desceu, a igreja apareceu. Aí Paulo disse em Romanos 6,14: o pecado não tem mais autoridade sobre a fé. Ah, pastor, mas tem Romanos 7,16. O que quero, isso não faço. Mas o que eu não quero, isso eu faço. Só se esqueceu de dizer uma coisa, que Paulo está falando de alguém antes da salvação. Aí você vai, eles têm ligado o corpo desta morte. Aí entra Romanos 8. Mas tem uma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas o Espírito. Antes do pecado, você é escravo do pecado, faz a vontade do pecado e de Satanás. Mas depois de Cristo, esse papo de carne é fraca, que você não faz o que você quer, mas você faz o que você não quer, é tudo conversa, irmão. Agora, você tem autoridade sobre o pecado, você tem autoridade sobre o seu próprio corpo, você tem autoridade sobre a sua vida. Então a gente não pode se embaraçar. Um bom soldado não se embaraça. Não se embaraça. E foi isso que fez o Russell Taylor, foi isso que fez Charles Manfini, foi isso que fez o Daniel Berger, o Gunnar Wingren. Todo avivamento, toda grande obra em qualquer lugar, Deus não usou muita gente, Deus usou pessoas que entenderam isso, que compreenderam isso. Com os 19 anos eu fui lá na frente, mas nunca mais eu tirei a minha mão da obra missionária. Aleluia. Nunca mais. Nunca mais eu tirei a minha mão do evangelismo. Nunca mais. Seja como seminarista, seja como missionário, como diácono, como presbítero, como evangelista, como pastor. Seja como pastor auxiliar de igreja, seja como pastor presidente, nunca mais eu tirei a minha mão da obra missionária. Meu Deus. Eu não mando ninguém evangelizar, eu vou evangelizar. Aleluia. Eu levo a igreja, eu levo os obreiros, eu levo os irmãos, eu levo as crianças, eu levo minha esposa, as famílias, eu levo todo mundo. E consigo levar
a igreja sede. Consigo levar a igreja do Suarinho. Consigo levar a igreja do Marubaí e da Ribeira, todo mundo junto, para fazer o mesmo trabalho. Ainda que eu tenha que buscar eles de carro lá não sei quantas viagens, mas eu consigo levar toda a igreja para o mesmo trabalho, quantas vezes foi necessário. Glória a Deus, aleluia. Porque eu entreguei a minha vida lá na frente, naquele dia com 19 anos, e nunca mais tirei a minha mão. E eu não só conduzo a igreja, eu mesmo faço, como eu também vivo, como eu sustento as pessoas. Veja só, porque eu tomei uma decisão. E hoje eu ensino pessoas a fazer isso. Eu passei por diversas denominações, ensinando as pessoas a fazerem isso. Eu sou um dos professores da Missão Cairói, ensinando as pessoas a fazer isso. Eu fui diretor pedagógico da Missão Cairói, ensinando as pessoas a fazerem isso. Porque quando a gente tem disciplina e continuidade, Aleluia. a gente não faz, a gente é. Glória a Deus. É diferente. É diferente da gente. Porque faz parte da sua vida, da minha vida. Só que isso não é mérito meu. Não é mérito da Igreja Batista Expandido. E antes dessa igreja, era um projeto IOI. Projeto Expandindo o Reino. Surgiu em 2009. Vai fazer, nós estamos aí com 12, 13 anos do projeto. E assim como o projeto, quando ele começou, uma igreja tinha abandonado 4 missionários. Nós éramos 10 pessoas. Eu disse para os irmãos, vamos segurar os 4 missionários. Nós colocamos a mão no bolso, cada um, a sustentar os 4 missionários e um centro de recuperação, que é a CREP. Porque a igreja abandonou tanto os missionários quanto o centro de recuperação. Nós seguramos os 4 missionários, o centro de recuperação, e ainda adotamos 2 crianças lá em Guiné-Bissau, quando o pastor João Araújo estava conduzindo a igreja lá. Um projeto Adote uma Criança, tinha 500 crianças, que entravam 8 da manhã e saíam 6 da tarde. Só filhos de muçulmano. E nós adotamos aquelas pessoas. Adotamos. O projeto tinha 10 pessoas, foi para 20, foi para 30, foi para 40. Aí olha que ironia. O centro de recuperação que a gente ajudou, hoje eu sou o presidente dele. Veio o responsável do centro de recuperação, não só da CREP, mas veio suporte da Casa do Olheiro com 50 pacientes, do Deus Verdadeiro com 700 pacientes, com 10 grupos de muita ajuda aqui no Salgueiro, no Boa Sul, na nossa igreja, em Santa Luzia, Itaboraí, Nova Cidade, Tanguá, Campo Grande, Santa Cruz, Marambaia, Valença. Olha a rede de apoio, de ajuda, como é que Deus foi conduzindo a coisa, Pessoas somaram, e um grande trabalho com isso. Aleluia, glória a Deus. E não foi o pastor André Benevides, não, foi eu e vários irmãos, como isso, com Jessé, Jonatas, Wallace, se uniram todos os irmãos para fazer esse trabalho.
Só que chegou um dia que eu era pastor de missões de uma igreja. Eu era pastor de missões e foi me dado a chance, queria finalizar com isso, irmãos, de pastorear uma igreja. Me chamaram para assumir uma igreja. E aí eu fui eleito pastor presidente da igreja. Só que eu disse para a igreja assim, pastor Hélio, eu só aceito ser pastor presidente da igreja se a nossa igreja for uma igreja bíblica. Se a igreja aceitar ser uma igreja bíblica, eu aceito ser o pastor presidente. Caso contrário, eu vou até ajudar, mas não vou presidir a igreja. Pode escolher uma outra pessoa aí. Eles não pensaram muito não, irmão. Não, pastor, queremos o senhor para conduzir a igreja. Então nós vamos dar um estreito e vamos todos fazer a obra missionária. Vamos todos investir em missões. E foi quando eu assumi, e no meio desse caminho, alguns irmãos aqui, aluno meu, aí eu, começaram a formar um pedido. Olha só, surge o ID, eu venho apoiar o ID nos carnavais. Samuel Williams pergunta para mim, pastor, eu quero ser missionário, eu quero ir para o campo. Que julga que eu sou menino? Não, vai para Caióis. E o ID consegue fazer o que milhares de igrejas de São Gonçalo não conseguem. Ter alguém no seu meio para ir para a obra missionária. Treinamento lá vai Samuel Williams. Glória. Daqui a pouco vai Jamile, ó. E já tem Samuel Williams, Jamile, e alguém aqui que vai se levantar. Porque Deus está chamando. E a gente lá vai levantando, ó, o Max, a Jaqueline, o Jefferson, a Rosângela. Eu tenho uma lista de 13. Senhor me ajude. Além do que já estão, que é o pastor Paulo, que está na Argentina, é a Maurícia, que está em Guiné-Bissau, é o Xavier, que está em Moçambique. Olha só. E aí vem a Tânia, que está em Porto Príncipe. Nós temos tantos amigos e companheiros que estão no campo missionário. Tudo porque alguém se colocou. Alguém se colocou. Esse alguém pode ser você nessa noite. Esse alguém pode ser você. E esses trabalhos de concentração missionária, com ação social, era o João Reino que fez aqui, na Betel. Olha só, vocês estão fazendo história. Lembre-se disso. Amanhã vamos ler sobre vocês. Amanhã vamos ler sobre nós. Gerações vão se inspirar em vocês, vão se motivar em vocês, se vocês continuarem. Agora é difícil continuar. Se eu falar para você que é fácil continuar, eu estaria mentindo para você, porque a coisa mais difícil que existe é continuar, e continuar do mesmo jeito, porque aí está o desafio. Tem sempre alguém puxando para trás. E por incrível que pareça, no sistema evangélico brasileiro, a maior dificuldade é a igreja. A maior dificuldade é a liderança mesmo. Hoje não é a minha, porque eu sou a liderança da igreja, juntamente com outros obreiros que pensam para mim, que aprenderam o evangelho e querem levar esse evangelho, mas é o maior desafio. Mas eu aprendi uma
uma coisa importante que eu quero dizer agora para a gente orar. Fique de pé, em nome do Senhor Jesus. A obra de Deus nunca dependeu nem de dinheiro, nem de apoio, nem de recursos, nem de muita gente, nem de grandes estruturas. A obra de Deus sempre dependeu só de Deus. Pedro já dizia isso lá atrás: não tem prata, não tem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda, em nome de Jesus do Nazareno. A obra de Deus só depende de Deus. Nós nunca tivemos dinheiro, nunca tivemos, pastor. Não tivemos e não temos. Mas eu ensinei a igreja a viver o Evangelho. E com isso, a gente conseguiu longe. A gente conseguiu construir igreja em 2 meses e 15 dias. Tirando aterro, cavando sapato, é o acabamento. Olha só, com toda a igreja. Não contratou ninguém. Nós fizemos. Olha só, sem dinheiro. Fizemos uma outra igreja lá em Marumbai, sabe com quanto tempo? Com 32 dias trabalhados. Da sapata cavada à inauguração. E nós trabalhamos na inauguração para poder inaugurar. 32 dias. No piso, no blindex, com som, com rebaixamento de isopor, esse aqui. Olha só. Com tudo dentro. 32 dias trabalhados. Nós construímos um centro missionário. O que é feito na Cairóis hoje vai ser feito lá na Expandindo no Reino, em Cachoeira de Macacu, internato, para evangelização urbana e transcultural, para jovens solteiros. Vão ficar 6 meses lá estudando. Ó, construímos um centro missionário. Reformamos o centro de recuperação. Fizemos tudo isso sem dinheiro. Nesse espaço de tempo que eu estou falando para você. Com 7 anos de trabalho. O missionário no exterior, o missionário daqui, todos sustentados pela igreja, sem pedir R$1 para nenhum outro lugar. Sem cantina, ó, sem rifa, sem carneiro, sem campanha, sem quentinha, só dízimos e ofertas e mais nada. A igreja aqui, ó, sustentando integralmente. Porque eu disse, 35% da renda da igreja vai para missões. Do bruto da igreja. Porque botamos isso no coração dela. É necessário a gente colocar missões assim, ó, no nosso coração. Como a maior prioridade de tudo que veio à nossa frente. Esses homens, tudo que faziam para o reino. Tudo que você faz para o reino? Ou faz para você? Se o reino vir primeiro, você vai ver o que Deus vai fazer com você. Como Deus vai usar você. E eu quero orar por pessoas que, assim como eu estou com 42 para 43 anos. Eu botei meu pé lá na frente e disse: eu estou aqui, Senhor. Mas eu fiz de verdade. Eu já rodei todo o Nordeste, fui missionário no exterior. Olha só, eu meti meu pé de verdade. Se você quer botar o seu pé aqui de verdade, porque você quer ser essa pessoa que quer dar continuidade, eu quero orar por você.
Eu quero pedir que, como Deus foi com essas pessoas, como foi comigo, porque não é privilégio meu, Ele seja com você. Você pode ser essa pessoa. Pode vir, querido, eu vou orar. Deus abençoe. Só se você tem coragem e tem convicção do que você quer. Se é isso que você quer, é o reino que você quer, você quer ser alguém que vai mudar a história, você vai revolucionar o seu tempo, você vai mostrar que é possível ser o que esses homens foram. Quero orar por você. Qual o nome da irmã? Senhor Deus, eu estou aqui nessa mini vigília do ID, Senhor. Esses jovens, esses homens e mulheres, casados e solteiros, que colocaram no seu coração fazer a diferença no salgueiro, impactar esse G8, mostrar, ó Deus, a tua glória para esse lugar, para as pessoas. Eu preguei a tua palavra, Senhor. Glória. Eu ensinei a tua palavra e o que aconteceu na história da igreja. Eu passei o que aconteceu comigo. Eu sei que não é privilégio meu do ID, da Expandindo, de William Quero, de Adoniran Judson, de Hudson Taylor, de Martim Lutero, de João Calvino, de Eurico Zuíno, de Savonarola, de John Wycliffe, de John Huss, de Jonathan Edwards, de Daniel Berg, de Gunnar Wingre, de Billy Graham, de Valdemar Carvalho, do Joãozinho, da Sônia Mendes, de Samuel Williams, da Jamile. Não é privilégio de ninguém, Senhor. O mérito é teu, a glória é tua, o poder é teu. Quem usa é o Senhor, quem faz é o Senhor. E está aqui a Débora, apresentando a sua vida com coragem, com ousadia. A minha oração como ministro do Evangelho, na autoridade da tua palavra, é: toma a Débora em tuas mãos. Levanta a Débora, Senhor. Conduza ela nessa caminhada. Não deixa ela parar, nem desanimar, nem se desmotivar. Que o coração dela esteja na dependência do Senhor. Que o coração dela esteja vibrando no Senhor. Incendeie a alma dela com paixão pelas almas. Que ela consiga ouvir o clamor do mundo. Que ela consiga perceber as almas clamando. Que ela consiga ouvir passa a Macedônia. E que o Senhor venha supri-la do que é necessário, capacitá-la do que é necessário, enviar o que é necessário e conduzi-la nessa chamada, nesse ministério. Quem era eu, Senhor, um analfabeto? Quem era eu, Senhor, não tinha dinheiro, não era filho de pastor, não tinha ninguém firme na minha casa, não tinha recurso nem perspectiva, Senhor. Na comunidade, Senhor, eu vivia catando ferro velho e lata, mas o Senhor me chamou. Só foi o teu chamado que mudou tudo. Não foi da noite para o dia, tem uma caminhada, eu sei. Não foi fácil, eu sei.
serva de poder e de autoridade. Não simplesmente para pular, sapatear e falar em mistério, Senhor, mas para continuar firme na direção, na posição, na postura, na dependência. Oh Senhor, eu abençoo a terra e eu confirmo aqui na terra e peço que seja confirmado no céu, estabelecido no teu reino. Venha o teu reino sobre a dela, Senhor. Venha o teu reino sobre a chamada dela, o ministério dela, a nação que ela vai, o povo que ela vai, o que ela irá fazer, Senhor, se estabeleça no nome de Jesus. Eu abençoo o ministério ID. Eu abençoo os componentes do ID. Eu abençoo os pastores e liderança que têm acolhido esse projeto. Eu abençoo cada pessoa que está aqui nesse lugar. Faz prosperar essa obra. Faz prosperar esse trabalho. Faça ir mais além, Senhor. Mais além, Senhor. Mais além, Senhor. Até se substituir pistola, fuzil, granada, colete, pacote de cocaína, de crack, de maconha, por Bíblia Sagrada, por folheto, plantão na boca de fumo, por intercessão, reunião de oração, ensinamento bíblico, discipulado. Oh Senhor, muda essa geração a partir de nós, muda o geônico a partir de nós. A partir de nós começa o despertamento, a partir de nós começa o avivamento, a partir de nós, Senhor, espalha essa chama, espalha esse fogo que queima pecado, iniquidade, dureza, teimosia, rebeldia, incredulidade. Traga a igreja do Salgueiro, do Fazenda, da Palmeira, de Itaúna, de Itaoca, da Praia da Luz, da Praia de São João, de Luiz Caçador, para as escrituras sagradas, para o Evangelho, para o centro da palavra, para o simples Evangelho, para a humildade do Evangelho. O Evangelho é o poder que salva na vida de todo aquele que crê, Senhor. Inflama esse Evangelho em cada coração daqueles que estão aqui, e que comece um novo tempo para a tua glória, um novo tempo para a tua glória. Oh Senhor, tira as escamas dos olhos, quebranta os corações, quebranta os corações, Senhor. Tira as escamas, Senhor. Nós não podemos dormir em paz, nós não podemos ficar em paz enquanto os nossos irmãos sofrem, padecem na Eritreia, no Iêmen, na Rússia, na Ucrânia, no Cazaquistão, no Afeganistão, no Iraque, em Bangladesh, no México, na Colômbia, na Venezuela. Oh Deus, toma a Ásia em tuas mãos, toma a Oceania em tuas mãos, toma a África, toma a Ásia, toma a América do Norte, América Central, América do Sul. Ah Senhor, oh Senhor, desperta a luz, levanta a luz. Ah Senhor, a gente precisa orar mais, a gente precisa chorar mais, a gente precisa se debruçar mais. É tempo de chorar, Senhor, não é de cantar, não é de celebrar, é tempo
padecem. Eu vou para casa, meus irmãos vão para casa, mas tem pessoas sendo torturadas agora. Pessoas que não vão dormir, não vão comer. Estão levando choque, Senhor. Suas cabeças estão colocadas em água. Seus filhos estão sendo decapitados. Suas esposas torturadas, Senhor. E nós vamos dormir. Nós vamos dormir, Senhor. E vamos acordar, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos tomar café, vamos passear. Como nada estivesse acontecendo. Como a gente já tivesse dado o nosso máximo. Como o que a gente fez tá bom. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que essas nós que estamos aqui é tão pequenas, tão medíocres. Se nós não dormíssemos hoje, nem amanhã, nem depois da manhã, seria insuficiente. Diante de tantas horas de sono, de descanso, de individualismo, de vida pra gente, Senhor. Perdoa, Senhor, eu sou pastor de igreja, perdoa. Perdoa-me. Perdoa, Senhor. Os meus amigos, companheiros de ministério, perdoa, Senhor. Perdoa a igreja do Salveiro, a igreja de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no Brasil, perdoa. Faz alguma coisa, Senhor, faz alguma coisa com a gente. Que a gente seja sacudido nessa noite, Senhor. Eu não quero sair feliz desse lugar, eu quero sair perturbado daqui. Eu quero sair incomodado daqui. Eu quero sair com meu coração apertado daqui, Senhor. Porque eu quero lembrar que a cada hora que eu durmo tem gente morrendo. Tem irmão morrendo, tem criança morrendo. Mulheres, crianças, homens que servem ao Senhor. Que estão precisando que eu ore mais. Que eu ajude mais. Que eu faça mais. E além dos meus irmãos que estão sofrendo, ainda tem milhares que estão indo para o inferno, Senhor. Que eu não falei, que eu não evangelizei, que passaram batido por mim em algum momento do dia, em alguma hora da minha atividade. Eu não consegui contagiá-los nem aqui onde eu estou, Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus. Toma essa juventude. Toma essa juventude, Senhor. Eu não sei quanto tempo nós temos. Eu não sei se temos mais 5 anos pela frente, tem 10 anos pela frente, se temos 50 anos pela frente, Senhor. Tudo indica que o nosso tempo é curto demais, que a história está se vingando, que o tempo da igreja está acabando. Então é agora, Senhor. É agora, é hoje, é nesse momento. Esse é o meu último tempo. Essa é a última hora. Então nos levanta, nos sacode, nos estremece nessa noite. Aleluia. A entender todas essas verdades. Para nós sairmos daqui, Senhor, transformados. Para transformar. Transformados. Para transformar. Em nome de Jesus. Amém. E amém.
Amém.